A nossa conversa hoje aqui, ela vai ser uma passagem aí por um dos módulos, né, do curso do o Gestor de Segurança. Beleza? Então, vamos lá. Alguns princípios, né, quem já fez curso comigo e quem fizer no futuro, vai sempre ouvir uma frase. Essa frase ela eu aprendi há muitos anos atrás, já escrevi inclusive uma matéria sobre isso, um artigo sobre isso que está lá no site Security Help e também nas redes aí do LinkedIn. Ele fala o seguinte: pessoas são mais importantes que estruturas. Até eu tenho que mudar aqui porque um corretor de português aí me falou que tem que ser mais importantes do que estruturas. Mas se você entendeu o princípio, tá ótimo. Então, pessoas sempre são mais importantes do que estruturas, do que prédios, do que instalações. Nós podemos dizer que a pessoa é o ativo mais importante de toda uma organização. Não existe nada mais importante. Baseando-se nisso, né, nós temos que pensar que tudo que nós planejamos e executamos, então, tudo que planejamos e executamos em segurança deve sempre, né, sempre tem que ter esse viés, sempre ele tem que visar a proteção de vidas, né? Mas pode perguntar, mas eu estou trabalhando numa empresa, a empresa precisa dar lucro, exato, mas ela só vai dar um lucro real se você cuidar das pessoas que estão trabalhando ali dentro. Então, todos os planejamentos devem convergir para ações que promovam essa proteção. Nós vivemos num país que não tem essa cultura de prevenção, né? Infelizmente, nós somos muito reativos e muito pouco preventivos. E eu entendo que nós, profissionais da área de segurança, temos que ter essa responsabilidade de disseminar, né, e criar essa cultura de segurança. Então, se você sair daqui hoje, né, ou em qualquer um dos cursos que eu tenho ministrado, com esse entendimento, com esse princípio bem guardado na sua mente, no seu coração aí, eu já fico feliz, né? Porque a gente tem que realmente batalhar para que essa questão dessas pessoas serem mais importantes do que estruturas, ela seja realidade, seja uma verdade, né? A gente tem que pensar além dos lucros que uma empresa pode dar. Tem que pensar no benefício, né? Existe muito isso hoje em dia, né? A questão do benefício social que uma empresa tem, né? E tem que começar das pessoas que estão de dentro. E lógico, né? Tem empresas que todas nas empresas, eu acredito, tocam outras pessoas fora, né? Então, mas o nosso bem principal, o ativo principal é o colaborador, que tem que ser bem cuidado. E aí, tem que ter essa mentalidade prevencionista, né? Nós temos que desenvolver isso, né? Essa mentalidade, essa cultura, vou dizer assim, né? É algo que tem que ser trabalhado. Eu costumo falar que existe, né, aquela ideia de que nós vivemos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Tá ok, nós realmente é um país abençoado, né? Muitas das coisas que acontecem no resto do mundo não acontecem aqui. Ele é realmente bonito por natureza, né? Mas também nos traz essa questão de que nós vivemos numa, vamos dizer assim, num entendimento de segurança, né? Uma mentalidade de segurança, que a gente acha uma falsa mentalidade de segurança. Então, por causa disso, muitas vezes as pessoas elas não trabalham com essa prevenção. Você vê aí, né? Tantas coisas que acontecem. A pessoa é assaltada na rua, levam o celular dela porque a pessoa estava lá com baita de um iPhone balançando na frente de quem está ali para fazer a coisa errada, né? Ou eu já vi várias vezes aqui perto do bairro que eu moro, as pessoas paradas dentro de carro, lá conversando, batendo papo ou parando, falando no celular, e aí de repente vem um meliante, um marginal e toma o carro de assalto e às vezes até com consequências bem maiores, que é a perda de uma vida humana.
Então, essa mentalidade prevencionista, ela precisa ser desenvolvida. A gente vê, por exemplo, um país como Israel já tem uma mentalidade bem diferente, porque eles vivem, né, sob constante ameaça. Então, as pessoas elas têm a tendência a terem essa prevenção de maneira maior. Você vê um país como o Japão, né, que passa por diversos problemas aí de caráter ambiental também, né? Então, constroem prédios que não se abalam aí com terremotos. Mesmo assim, né, eles acabam sendo atingidos aí por maremotos, terremotos, vidas são perdidas, mas eles têm já uma visão um pouco melhor sobre prevenção do que a gente. Eles são muito mais prevencionistas do que nós, que somos muito mais reacionistas, né? Isso é uma cultura que não é só do povo, é a cultura do governo, é uma cultura que nós herdamos, né, por ser um país considerado um país pacífico, né, um país que não se envolve em intrigas, mas nós vivemos uma guerra diária aí com o crime. Nós que vivemos aí, trabalhamos na área de segurança privada e pública, né, nós sabemos que nós estamos numa guerra, né? E agora tem uma nova guerra, que é a guerra contra esse vírus, a desinformação, as informações que se contradizem, né, que a gente acaba não sabendo nem o que fazer. Mas, enfim, nós temos que trabalhar com a prevenção e temos que trabalhar motivando as pessoas a trabalharem e pensarem e viverem de maneira preventiva, né? Então, essa frase que está embaixo aí, esperar o melhor, estar preparado para o pior, né? Eu lembro que quando eu trabalhei no shopping, no Minas Shopping, o gerente de marketing, que é muito amigo meu, ele brincava comigo porque ele falava que eu era o mensageiro do apocalipse, porque ele, todas as vezes que ele trazia uma ação, né, vamos fazer um evento, esse gerente ele dizia que eu era o mensageiro do apocalipse, porque toda vez que ele trazia uma ideia de um evento, eu trazia todas as possibilidades do que podia dar errado. E nós, profissionais de segurança que trabalhamos com prevenção, a gente tem que ter essa mentalidade. Não é ser pessimista, é diferente. Você tem que ser, na verdade, otimista. Você tem que torcer, esperar que sempre dê o melhor, mas ciente de tudo que pode dar errado. Então, se eu estou ciente de tudo que pode dar errado, eu vou estar preparado para o pior. A gente vê aí as grandes tragédias que acontecem, muitas vezes é porque a pessoa ela não consegue enxergar até onde vai o risco de certa operação, né? Então, não importa aí quais empresas, a gente não vai citar nomes de empresas, mas a gente tem aí pela nossa carreira, né? Eu sei que vocês também têm já uma caminhada, uma jornada aí grande também, e a gente vê, né, no dia a dia coisas que poderiam ter sido evitadas. Tem coisas que não tem jeito, tem coisas que acontecem e simplesmente, por mais prevenção que você tenha, as coisas acontecem, né? Mas se eu estiver preparado para o pior, no mínimo eu vou conseguir minimizar o efeito dessa situação. Outro pensamento, né, que é interessante, e aí nós já vamos começar a falar a respeito do nosso manual de gestão de crise. Não existe receita de bolo, né? Não existe um manual de crise, não existe uma maneira de fazer gestão de crise. Não existe. Por quê? Porque nós vamos ver, né, que quando nós começamos a fazer as nossas avaliações das empresas, de estrutura e tudo mais, nós vamos perceber que cada empresa tem a sua própria estrutura, né? Cada empresa tem a sua própria rotina, cada empresa tem o seu jeito de ser, né? Como que a empresa funciona, se ela tem prédios, se ela tem áreas abertas, se ela tem trabalhos que são feitos só internamente ou se tem externamente. Então, cada empresa vai ter o seu próprio manual, né? Então, dessa forma, o manual vai ser único e a gente tem que entender isso. Então, é a experiência minha que eu estou colocando aqui, é a minha experiência, né? Vamos dizer assim. Não é algo que fala assim, não, é assim e pronto. E na experiência de vocês, com certeza vocês vão achar outros caminhos, outros meios. Mas a ideia aqui é trazer uma ideia, trazer um entendimento
E em cima desse entendimento, cada um trabalha conforme a sua realidade. O que é o Manual de Gestão de Crise, então? Né? Ele é um documento. Então, o que é o Manual de Gestão de Crise? Ele é um documento que traz as informações e diretrizes que deverão ser realizadas no caso de uma situação de crise. Nada mais é do que um mapa, né? Uma bússola para, no caso de uma questão, né, de uma situação de crise, você ter informações, né, e eu já digo já de começo, né, o fato só de ter a informação no manual não resolve nada. A gente vai ver mais para frente que tem que ter uma questão de treinamento, tem que ter a propagação dessa informação. Mas nesse manual, na medida do possível, se traz todas as situações que possam acontecer e quais as ações que devem ser tomadas no caso das situações da crise se consolidar, da crise se instalar. Então ele serve para padronizar as ações, de forma que qualquer pessoa integrante do sistema saiba exatamente o que deve fazer. A pior coisa que existe, né, a gente vê aí nos treinamentos de evacuação de prédios, é quando você pega aquela pessoa que ela não tem noção do que fazer, para onde ir. É nessas horas que o agravamento das situações de crise acontece. Então, essa é uma mentalidade, né, dentro da questão da prevenção que a gente tem que desenvolver e levar as nossas direções. As pessoas que são encarregadas, aí são as pessoas que tomam as decisões das empresas, fazer essas pessoas entenderem, né, o benefício de termos os treinamentos, os simulados e outras coisas mais. Porque eu digo já, né, de primeira que o fato de eu ter um manual de gestão de crise para ser só mais um documento, só para gastar papel, não vai servir de nada. Então, ele serve para isso, para padronizar as ações, mas as pessoas precisam saber das ações. Se você não divulgar, se você não colocar essas pessoas que fazem parte integrante do sistema, entender como é que funciona, né? Você vai ter apenas um documento, apenas um papel escrito. Uma crise nem sempre pode ser evitada, já falei, né? Mas trabalhar de maneira preventiva muitas vezes evita a ocorrência de uma crise, né? Porque eu já estou ciente das coisas que podem acontecer, porque a gente vai ver o que é a crise, né? A crise ela não é simplesmente uma situação, uma ocorrência, é diferente, né? Crise de ocorrência, ou mesmo um agravamento da mesma. Então, o que é crise, né? Aqui também são alguns entendimentos, não é todo o entendimento. Isso aqui foi tirado de outros materiais. Quem já conhece também o assunto vai ver que isso aí já deve ter visto em outros lugares, mas são entendimentos para a gente situar a nossa mente em relação ao benefício, na importância de eu ter um manual de gestão de crise e ter, né, efetivamente uma gestão de crise. Então, lembrando que nós não vamos falar sobre gestão de crise, nós estamos falando sobre o manual hoje. Como essa aula é uma aula bônus, né, a gente está pegando um item sobre gestão de crise, que é a questão da confecção do manual. Então, gestão de crise, para a gente falar sobre gestão de crise, a gente levaria pelo menos uma semana aqui falando todo dia. Aí sim, a gente vai falar sobre questão de gestão de crise de maneira específica. Mas o que é uma crise? É uma ocorrência grave que pode colocar o empreendimento, colaboradores e frequentadores em risco sobre vários aspectos. Imagem, né, risco físico, rentabilidade e perdas diversas. Outro entendimento diz que crise é um momento peculiar, né, quer dizer, diferente daquilo que você está vivendo no seu dia a dia, difícil, perigoso ou decisivo na vida das pessoas, empresas ou instituições. A gente está falando de uma maneira geral, né? É lógico que quando a gente faz um manual de gestão de crise, você está falando sobre empresas, mas a crise, ela pode ser vista tanto numa empresa como na vida das pessoas, né? A gente vai ver, por exemplo, um acidente que há uma morte na família, é uma crise, gera uma crise, né? Ou a pessoa perder o emprego e não ter como se sustentar, né, e ter várias dívidas, para a pessoa é uma crise, né? Então, perdas financeiras, mas o principal sempre é a perda da vida.
As crises são eventos grandiosos e e suas consequências geralmente comprometem a estrutura física de uma empresa, quer dizer, um incêndio, a gente vai ver os exemplos, né? A operacionalização do mesmo por período de tempo relevante. Se der um pico de energia na sua empresa, é uma crise? Não, é uma ocorrência. Agora, esse pico de energia, ele pode gerar uma crise. Eu já vi empresas que ficaram aí horas, dias, fora do mercado, porque deu um pico de energia, não havia um gerador, e quando voltou a energia, não havia proteção dos equipamentos, e os equipamentos queimaram. E aí queimou, né, equipamentos que eram de altíssimo valor e que mantinham, né, a empresa funcionando. Eu trabalhei numa empresa de telecomunicações e a gente fazia, né, esses levantamentos, essas análises de risco junto com a parte operacional e técnica, e nós entendemos que essa empresa ela tinha um grande risco de sair fora do ar, e se ela saísse fora do ar, ela derrubava não só Belo Horizonte, Contagem e Betim, que era a área de atuação deles, mas derrubava todo o Nordeste na distribuição do sinal. E tudo era porque existia uma placa de circuito que custava $200 mil e não tinha nenhum, que se chama de spare parts, né? Não tinha nenhuma peça de reposição. Então, nós levantamos isso, mandamos para a diretoria, para as gerências envolvidas, e se decidiu investir, então, para ter, e disso foi para as outras filiais, para a matriz. Essa peça, ela era difícil de conseguir, mas nós conseguimos e deixamos lá no spare. Não sei se usar algum dia, no tempo que eu fiquei lá não, mas é aquela situação. Pode ser que eu nunca precise, mas se eu precisar e não tiver, aí eu vou ver o quanto isso me custa. Por isso que quando a gente faz as análises de risco, nós temos que levantar essa situação qual o risco que pode gerar uma crise e qual o efeito, a consequência dessa crise, né? Então, é uma consequência que vai me tirar por um longo tempo do mercado, pode fazer, né, eu perder todo o meu mercado, ou não, né? Então, um segundo ponto é o comprometimento da integridade física dos usuários, como eu falei. A vida humana, ela tem que estar acima de todas as outras situações, de todas as outras frentes de preocupação que uma empresa tem que ter. Porque uma vida humana ela não se repõe. Digamos que essa empresa que eu trabalhei de telecomunicações, se tivesse essa placa queimada e ficasse, sei lá, uma semana fora do ar, seria uma perda terrível financeira. Talvez a imagem da empresa ficasse muito manchada. Mas são coisas que são mais, vamos dizer, fáceis, né, entre aspas, de recuperar do que a morte de uma pessoa. A morte da pessoa não tem recuperação. Então a gente tem que estar com essa mentalidade de que pessoas são mais importantes do que estruturas. Grande repercussão na mídia, né? Então, uma coisa acontece, você não perdeu vida, mas isso se tornou algo com uma grande repercussão na mídia. Então, isso pode ser considerado uma crise. Beleza? Uns exemplos de crise, né? Incêndio em grandes proporções, né? Então, eu não estou falando de um princípio de incêndio, né? Eu trabalhei no shopping também, e no shopping, volta e meia, a gente tinha princípios de incêndio. Ninguém sabia, né? Ou uma ou outra pessoa via, né? Normalmente, esses princípios de incêndio, eles não geravam nenhum problema maior, mas eles podiam gerar, né? Que nem a gente volta lá na questão grande repercussão na mídia. Ter uma ideia, nós tivemos uma vez uma situação no shopping em que a pessoa de das operações de alimentação estava trocando um daqueles cilindros de gás de máquina de refrigerante e ele usou um método não convencional para colocar o cilindro e aquele cilindro disparou, ele saiu batendo por dentro da operação lá de alimentação, que nem um torpedo.
Claro, foi evacuada toda a praça de alimentação, porque a gente não sabia o que era, até a gente entender. Na verdade, ninguém morreu, ninguém se machucou, foi um baita de um susto. Só que nós tivemos que tratar algumas situações, né? Por exemplo, saiu um boato de que tinha explodido um botijão de gás e que uma pessoa tinha tido 80% do corpo queimado. Não tinha nada a ver, né? Então, uma situação que não é uma crise, ela pode se tornar uma crise, né? Então, um disparo de sprinkler numa empresa que derruba todos, molha todo o equipamento eletrônico. Né? Se eu tive que usar o hidrante de maneira efetiva, né? Acionamento do corpo de bombeiro. Acionou o corpo de bombeiro, né? Pode ter certeza, isso já é uma crise. Né? Nós tivemos situação também no shopping de um incêndio com um pouco mais, né, uma proporção um pouco maior, onde nós tivemos que chamar o corpo de bombeiros. Aí veio toda a imprensa, aí já falaram que tinha queimado gente, que a gente estava escondendo, então a gente teve que trabalhar para minimizar o impacto da crise. Né? Nós já tínhamos algumas ações já pré-determinadas e que nos garantiram abafar muito a questão dos comentários que eram errados. Mas o incêndio em grande proporção, ele com certeza é uma crise. Quantas empresas deixam de existir porque tem todo o seu estoque tomado por um incêndio. Então, crise tem que ser algo grande para ser distinto de uma ocorrência. Né? Alagamento em grandes proporções, né? Alagamento que tira, né, a empresa do trabalho, tinha que tirar os seus trabalhadores por um certo tempo. Né? Não é apenas um cano estourado dentro do banheiro que pode fazer isso, né? Mas um alagamento, nem uma enchente. A gente tem vivido aqui em Belo Horizonte, né, todo final de ano, ali por volta de novembro em diante, a gente vive isso. Nós, né, como empresa, no Mina Shopping lá, eu tive esse problema lá. A chuva foi tão grande que a água começou a subir. Tem um rio que passa por baixo ali do pátio do shopping, e essa água começou a subir e alagou. Nós tivemos que fechar o shopping um dia inteiro. Né? Então, conseguimos reverter a situação, mas aquele dia ficou perdido. Explosões de grandes proporções, né? Nem se fala, né? Pode vir a causar um incêndio, pode haver um desabamento, pode haver um colapsamento de uma estrutura, e aí perda de vidas, e com certeza vai trazer um problema. Sequestros de funcionários, de familiares, de pessoas da alta direção, são crises, né? Envolve vidas, envolve pessoas, então pode ser considerado uma crise. Roubo com impactos na mídia. Né? Então, houve um assalto dentro da empresa e foi levado uma grande quantidade de dinheiro e isso espalhou na mídia a ponto das pessoas ficarem com medo de ir em tal lugar. Né? Eu também, em shopping, eu passei por 2, 3 assaltos. Né? Graças a Deus não tivemos nenhuma perda de vida nesses assaltos, mas com certeza as pessoas que estavam naquele dia e presenciaram a situação, ficaram com algum receio de voltar a frequentar o espaço. Né? Funcionário de joalheria, por exemplo, teve que pedir o desligamento porque não conseguia mais trabalhar na empresa porque houve, né, esse trauma. Fora o prejuízo que a empresa tem, né? Às vezes de milhões de reais. Aí. E, por fim, né, e mais importante de tudo, quando há uma morte. Se houve uma morte por um acidente que podia ter sido evitado, isso vai, com certeza, multiplicar o tamanho da crise. Se houve uma morte onde a pessoa foi a culpada, né? Então tinha todos os equipamentos, não usou, talvez essa crise ela não seja tão grande, mas toda morte ela é uma crise para a empresa, né? Porque traz ali o baixo astral do pessoal, né? A baixa produtividade, se lamenta a perda, e isso, como eu falei, pode gerar uma crise institucional. Né? Se a perda da vida foi algo que podia ter sido evitado
e claramente não foi evitado pela empresa, isso traz consequências seríssimas. A gente tem visto alguns exemplos, infelizmente, acontecendo isso. Então, vamos falamos de crise, né? Falamos sobre prevenção, vamos falar sobre agora o manual, especificamente. Mas antes de falar sobre o manual, nós precisamos entender que, para você criar um manual, a gente vê isso, eu já vi, né? Eu já tive, né, experiência em empresa que eu passei, em que o gerente chegou para mim, entregou um manual de uma outra empresa e falou, faz um manual igual, né? Como eu falei, não adianta eu fazer um documento que não vai ser usado. Só vai gastar tinta, só vai gastar papel, vai gastar o tempo da pessoa que está fazendo. Então é necessário que a gente, dentro daquilo que é possível, desenvolva esse entendimento dentro da empresa, né? Eu não sei qual que é o posto, né, a função de cada um, em que grau hierárquico cada um está, mas se eu for o responsável por fazer esse manual de gestão, eu tenho que deixar claro de que ele não pode ser apenas um documento para ser usado ali como, sei lá, suporte de prateleira, né, só para equilibrar, segurar a porta, né? Então, ele tem que ser um documento, ele tem que ser algo que vai ser usado. Então, para eu fazer isso, eu preciso primeiro entender que eu preciso criar dentro da empresa um comitê de gestão de crise, para que a gente possa, daí, quando eu confeccionar o manual, já ter essa informação. Até porque esse comitê de gestão de crise, ele vai trazer as informações para que a gente possa ter um manual de gestão de crise mais assertivo, né? É importante que esse comitê de gestão de crise, eu não me lembro se está no próximo item aqui, mas ele tem que ser, como é que eu posso falar? Ele tem que ser de diversas áreas, né? Interdisciplinar é a palavra, né? Ele tem que ser interdisciplinar. Ele tem que ter pessoas de todas as áreas para que nós possamos entender aonde existe o ponto de ruptura ou aonde que tem, né, o problema que a pessoa vai enfrentar no caso de uma crise, né? Como a gente vê às vezes, né, vem o gestor de segurança e tem a incumbência de fazer o manual, mas não dão para ele o poder de repente, organizar esse comitê de gestão de crise. Ah, não, é mais uma reunião que eu tenho que participar, eu não tenho tempo para isso. Então, os trabalhos que a gente tem que fazer tem que levar para a alta direção essa importância. É um trabalho que eu sei que não é fácil, muitas vezes ele parece até impossível, mas com profissionalismo, trazendo informações, trazendo dados, né, que deem embasamento para isso, a gente vai conseguindo montar. Às vezes demora tempo isso, né, mas é o trabalho que a gente tem que fazer, faz parte do nosso trabalho. Existem empresas, né, que já têm essa visão, já têm esse entendimento da importância, empresas já vêm, né, com essa visão. E eu digo que a maioria dessas empresas são multinacionais, porque vêm aí de outros países que têm já esse entendimento de crise, né? As empresas menores que começam aqui no Brasil, normalmente não têm esse entendimento, às vezes por falta de a gente mesmo estar lá e trabalhando essa cultura. Então, nós temos que criar, né, definir quem são as pessoas que irão compor esse comitê, né? E aí, para criar o comitê, é necessário definir os nomes de quem vai compor, né? Como eu falei, tem que ser interdisciplinar, porque eu, como segurança, né, existe sempre aquela história de que o meu ponto de vista ele sempre vai ser mais importante para mim do que o ponto de vista dos outros. Tem até um filme chamado Ponto de Vista, muito interessante, que fala sobre um atentado que aconteceu na Espanha, uma ficção, lógico, só que o filme ele sempre volta a um certo ponto e daquele ponto em diante começa a mostrar o ponto de vista de determinado profissional, do segurança do presidente, do terrorista, do cara que estava sendo usado pelo terrorista, de uma pessoa da plateia lá que assistiu, né? Então, se você puder assistir esse filme, né, ponto de vista, ele é muito interessante, porque a gente traz esse entendimento. Nós, seres humanos, temos a tendência
como diz, né, a frase, né, puxar a sardinha para o nosso prato. Até em discussões, né, discussões quando eu ia intermediar alguma discussão entre lojista e cliente no shopping, a gente fazia muito isso, né, porque havia às vezes uma discordância ali comercial, e aí você chegava e um falava uma coisa, outro falava outra, né. Cada um, não é que a pessoa estava mentindo, mas a pessoa estava contando a história do ponto de vista dela. E aí tem um chefe meu muito antigo que ele falava, ó, sempre tem 3 versões da mesma história. Tem a minha versão, a sua versão e a versão que realmente é a verdadeira, né? Que é a versão isenta das minhas vontades e dos meus entendimentos. Por isso que é importante a gente definir nomes de pessoas de diversas áreas, né? Porque eu consigo sair, né, da caixa da onde eu estou, que é a minha caixa de segurança, e enxergar o ponto de vista do outro. Então, quando eu for criar esse comitê, na hora que eu for definir esses nomes, isso normalmente é a alta direção que define, a gente pode propor nomes, né, se a gente for um coordenador, um gerente, né, ou um diretor de segurança que tem que passar isso para uma direção executiva, a gente pode sugerir os nomes, mas normalmente esses nomes vêm já de cima para compor esse comitê. Definir um coordenador para essa comissão, né, essa pessoa responsável por presidir a comissão, mas não necessariamente vai atuar como porta-voz, né. Você vai ver depois ali, eu vou citar uns nomes que eu uso para definir as funções, e aí eu vou falar um pouquinho mais a respeito desse coordenador. Né. Eleger uma secretária, por quê? Porque durante uma crise, né, ou durante uma confecção de um documento dessa importância, é importante que a gente tenha alguém que esteja focado em anotar. Porque às vezes tem coisas que são faladas que ficam perdidas, porque um fala, o outro fala, e tem coisas importantes que a gente acaba deixando passar. Então, sempre tem que ter um secretário, uma secretária, para poder estar organizando documentacionalmente tudo que está sendo feito e falado. Criar um planejamento para reuniões e treinamentos. Então, esse comitê de gestão de crise, ele tem que ter um planejamento para que haja reuniões frequentes e treinamentos também, né? Não só para o comitê, mas para toda a equipe. Um negócio, deixa eu ocultar aqui, que está bem na frente da minha. Manter um cadastro atualizado dos integrantes do comitê. A gente vive, né, numa época em que as pessoas elas entram e saem das empresas às vezes muito rapidamente. E aí esse cadastro, né, esse manual, vamos dizer, geral, estou falando do cadastro, mas geral, esse manual ele sempre tem que estar sendo revisado e atualizado. Você imagina, você pega lá o manual e você tem a primeira pessoa que você tem que ligar, é a pessoa que já faz 10 anos que não está na empresa. Eu peguei manual assim, onde a pessoa já tinha saído da empresa, fazia 10 anos, já estava aposentado, né, ou já tinha até falecido e estava o nome da pessoa lá. Então, isso serve, aí eu vou dar um alerta, né, para todos, serve para todo tipo de documento aonde ele vai ser usado como referência. Manual de gestão de crise, manual de emergência, né, manual de gestão de crise, no caso das empresas aí grandes, aí, eles têm que ter esse entendimento de que ele tem que estar bem atualizado. Porque senão não adianta de nada também. Eu fazia um trabalhão para depois o negócio ficar 10 anos lá e ninguém quer olhar para dentro. Aí na hora que acontece a crise, pega o manual, né, não tem o que fazer, não sabe com quem falar, não sabe a cadeia de comando, não sabe o fluxograma das informações. A gente vai ver isso, tem um fluxograma ali que pode ser usado. Então, nesse comitê de gestão de crise, normalmente eu gosto de eleger o dono, né? Normalmente o dono é o cara que está lá em cima, o presidente mesmo da empresa, ou um vice-presidente que tenha poder de decisão. Por quê? Porque numa crise precisa de pessoas que possam decidir, né? Então, esse chefe, né, ou esse líder, ele tem que estar como sendo o dono. Lógico, se você tem na empresa, dentro da sua cadeia de comando, pessoas que podem decidir e o presidente dá essa autoridade para ele, não tem problema, não precisa ser o presidente da empresa, mas tem que ser alguém que tenha
esse poder de decisão, para não ficar as pessoas olhando, e aí, o que eu vou fazer? Né? Aconteceu a crise, o que eu vou fazer? Ah, só seguir o manual. Não, mas tem coisas que você não vai conseguir definir no manual. Tem coisas que você vai ter que decidir, porque vai acontecer na hora e você vai ter que decidir na hora. Ah, vai lá e compra 2 carros pipa lá para apagar o incêndio. Eu estou exagerando, né? Quem que tem poder de decisão para isso? Não vai ser com certeza o nosso, né? Um coordenador de segurança, um supervisor, um coordenador de operações. Vai ser alguém que tenha aí, como diz o pessoal, café no bule. Porta-voz, né? Por que tem que ter um porta-voz? Né? Porque o dono, né, ou o topo lá da empresa, ele não pode ser a pessoa que vai à frente das câmeras dizer o que está acontecendo. Primeiro porque ele tem que estar focado na crise. Aconteceu a crise, é montado esse comitê, não vou falar sobre isso, mas quando a gente fala sobre gestão de crise, a gente fala sobre um local que é o centro de operações. Essa pessoa provavelmente vai estar lá no centro de operações. Aconteceu lá um rompimento de uma barragem, monta-se um centro de operações e essa pessoa que é o dono vai estar lá nesse centro de operações, executando e dando as ordens. Então o porta-voz é a pessoa que vai ter a autoridade e todas as informações e vai ser alguém habilitado para ter essa interação com o público e a imprensa. Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser alguém que não tem informação, porque você passar uma informação errada ou uma informação pela metade, muitas vezes, é pior do que você ficar quieto. Né? Essa pessoa ela tem que ter essa autoridade, essa autorização para falar em nome da empresa. E não pode ser o dono, por quê? Porque se chegar em cima, não tem mais ninguém para cima para sustentar. O que o cara falar é aquilo. Um porta-voz, pelo menos, se der algum problema, ele pode, não, nós tivemos a informação errada. Né? E aí é a questão da estratégia da empresa. Mas eu entendo, né? Novamente, voltando lá nos primeiros slides, isso é um entendimento meu, baseado na minha experiência e em outros documentos que eu tive acesso e com conversa com outras pessoas. Grupo de apoio. Grupo de apoio é toda pessoa que vai executar as funções determinadas no manual. Então, vai realizar as chamadas, vai realizar as primeiras respostas. Normalmente, a equipe de segurança, a brigada de manutenção, né, faltou ali manutenção, que me perdoe as pessoas de operações, mas normalmente a segurança e brigada são as pessoas primeiras a serem acionadas numa crise. O pessoal de operações, né, que vai, por exemplo, desligar a energia, sabe onde é que desliga a água, o registro geral de uma instalação, tem as ferramentas para poder fazer alguma correção. Então, essas pessoas são as primeiras a darem resposta. Vai ter, né, nesse manual, você vai colocar lá quem são as pessoas que são do grupo de primeira resposta. O secretário, né, como eu falei antes, ele precisa reunir as informações e no final, né, quando a crise terminar, esse secretário, né, junto com os gerentes, ele vai fazer um relatório final. Isso é extremamente importante, que em toda e qualquer crise que se passe, exista um relatório final. Por quê? Porque aí vai ser o material que vai ser usado para que não se repita essa crise. Então, o que foi feito de errado, o que foi feito de certo, ou, no caso de haver novamente a crise, que ninguém está livre de crises, que a gente tenha uma ação mais assertiva e com menos prejuízo, certo? Responsabilidade do Comitê de Gestão de Crise. Né? É responsável pelo imediato atendimento em situações de crise, tanto sob o ponto de vista administrativo quanto comunicacional. Então, ele deve receber autonomia para atuar nessas situações, ajudando a orientar a administração na instituição ou empresa. Então, esse comitê ele vai ter, né, isso determinado em políticas de segurança, em política da empresa, no próprio manual de gestão de crise ou nas políticas de gestão de crise, vai ter lá determinado que no caso do estabelecimento de uma crise, este comitê, por isso que ele tem que estar sempre bem atualizado, ele vai ter autonomia total para poder atuar nessa crise. Ele não pode ter barreiras, ele não pode ter travas. Ah, não, eu tenho medo eu não posso tomar essa decisão antes de falar com o presidente. Aí o presidente está lá, no meio lá do soterrado, no meio da empresa, lá e daí.
Então, esse comitê ele precisa ter essa... e aí bem designado qual que é a hierarquia para a gente saber quem está no topo para poder tomar essas decisões. O comitê ele é responsável pelo treinamento e orientações internas sobre como prevenir situações de crise. Então, o comitê também ele vai acionar empresas ou vai determinar quando que vão ter os treinamentos, como que essas orientações elas vão ser disseminadas dentro da empresa, vai ser através de canais internos, né? Ou a comunicação através de outros manuais, através de computador, né? Isso tem muito hoje em dia, né? A pessoa recebe lá um e-mail, ó, você tem que fazer um treinamento tal, você tem até tal dia, se não fizer, você passa lá no capital humano, lá no recursos humanos e conversa com o pessoal lá. Então, o comitê ele é responsável por isso, ele vai determinar quais treinamentos, orientações, não quer dizer que ele vai dar esse treinamento, até porque o comitê normalmente é constituído por pessoas que estão em cargos diretivos ou gerenciais, então eles não vão parar para dar o treinamento, mas eles vão determinar quais treinamentos e quando esses treinamentos têm que acontecer, e aí vão passar para as áreas específicas para os seus gestores tomarem as providências. O comitê ou algum participante deve ser responsável pelo monitoramento de informações que possam servir à instituição em caso de crise. Esse, na verdade, seria alguém a mais aí, né, dentro daquela situação lá de pessoas de grupo de apoio, que as empresas hoje, uma grande parte delas, têm já seus setores e pessoas que são responsáveis por esse monitoramento. Então, é importante saber qual é a percepção externa a respeito da crise, né? Quais são as consequências. Às vezes uma crise, ela pode gerar uma outra crise maior, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, da morte lá daquela pessoa lá nos Estados Unidos, lá, o Lloyd, esqueci até o nome dele, que morreu, né? É uma crise, lógico, a pessoa morreu, gerou uma crise. Só que dessa crise geraram outras crises, né? Ou a situação, você vê, né? Aí foi para o racismo, aí já estão, tem empresas que estão tirando os seus anúncios do Facebook, né? Então, o Facebook, que não tinha nada a ver com a morte lá do rapaz, está sendo impactado. Então, esse monitoramento externo, ele precisa existir nas empresas. Eu preciso entender, e quando há uma crise, eu preciso ter alguém vendo como que isso está espiando para fora, né? Então, porque senão eu posso ter uma outra crise maior ainda, advinda dessa primeira crise. Então, é preciso ter esse entendimento. O comitê, isso logicamente, deve se reunir periodicamente, para que eles mesmos tenham treinamento e avaliem os pontos vulneráveis. Então, por quê? Porque as coisas são mutáveis, né? Às vezes um risco que e aí, quando a gente for ter um dia um curso sobre gestão de risco, né? Os riscos eles são às vezes mutáveis, às vezes eles não existem no momento, e dependendo de alguma ação que você faça, alguma outra operação que você comece a implementar na sua empresa, ele passa a existir. Então, eu preciso estar sempre avaliando. Então, esse comitê ele tem que estar sempre se reunindo, ele tem que estar pegando o manual de gestão de crise, ele tem que estar reunindo com as pessoas que são responsáveis pela gestão da crise, pela parte de análise de risco, e está sempre atualizando, incrementando, né? Tem algumas crises que você consegue enxergar, outras não, mas aquelas que eu consigo, eu vou manter na minha alçada. E aí, como eu falei, eu vou dar agora um exemplo, né, de um manual, né? Novamente eu falo, é um manual, não o manual, né? É dentro da experiência e de alguns exemplos que eu vi na minha carreira aí, de como que um manual pode ser. Vou dar alguns exemplos do que pode se ter nesse manual. Mas como eu falei, é você dentro da sua estrutura, da sua empresa, entendendo como que é a estrutura, né? Vou até dar um spoiler do curso de amanhã, né? Quando eu faço uma avaliação de uma empresa, eu preciso entender exatamente quais são as suas estruturas, como é que é a função de cada um dentro. Essa empresa, ela recebe pessoas, ela não recebe, ela recebe clientes, ela tem um fluxo de veículos dentro, ela não tem. Então, quando eu faço essa avaliação da estrutura da empresa, de como que ela é,
se ela é uma empresa que tem uma boa reputação no mercado, se não tem, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha 50% de pessoas que amavam e outras 50 pessoas que queriam que ela pegasse fogo, né? Nós tivemos até uma manifestação que as pessoas estavam falando que iam invadir, né? Chamaram aí no Brasil todo para invadir. Então, quem depois olhar meu currículo sabe que empresa que eu estou falando, mas são coisas que, né, acontecem de acordo com a reputação da empresa. Nós temos que ter essa avaliação de como a empresa é, quantos prédios eu tenho, né, quantas portarias, eu tenho rota de fuga, não tenho. Tudo isso junto, num conjunto, eu vou ter ferramentas, né, material para poder montar esse meu manual. Eu estou dando um exemplo só para a gente ter como referência. Então, o manual, vamos dizer assim, primeiro item, comitê de gestão de crise, né? Então, eu vou colocar nesse manual quem são os integrantes, as suas responsabilidades, os seus contatos. Esses contatos eles têm que estar à vista de todos, né? Ele é vamos dizer assim, ele é um material sensível, sim, né? Mas ele não é um material considerado secreto. Ele tem que estar à disposição dos funcionários. Ele tem um certo sigilo, ele tem que ser mantido internamente, né? Mas ele não é secreto, né? Ele não pode ser secreto, ele tem que estar amplamente divulgado entre os funcionários, porque isso é uma questão de sobrevivência. Então, os integrantes e suas responsabilidades. Depois nós vamos ver lá que tem fluxograma, você vai colocar quem vai ser acionado, se acontecer tal coisa, acontecer outra, e aí cada um vai fazer de acordo com a sua realidade e a sua estrutura de empresa. Então, vem a lista de telefones do comitê, responsáveis por áreas sensíveis. Quem que é a pessoa que tem a autoridade em cada área, né? É uma área que eu tenho que ter acesso, mas ela é uma área restrita. Vamos dizer, um data center, né? Quem que é a pessoa responsável pelo data center? É um exemplo. Diretores e gerentes. É importante ter isso, né? Eu sempre, nas empresas que eu trabalhei, a primeira coisa que eu fazia quando assumia uma gestão era ir de diretor em diretor, né? E aí saindo já do manual, né? De uma questão de gerência de segurança, de gestão de segurança, eu pegava diretor em diretor e pegava, olha, me passa o seu telefone, passa o nome da sua família e me passa o seu endereço residencial. Ah, imagine, eu vou passar isso para você. Bem, deixa eu contar para você, né? Eu já tive experiências assim, de pessoas que foram sequestradas e casas assaltadas, e nós estamos aqui para proteger vocês, dentro ou fora da empresa, porque vocês são ativos da empresa. A pessoa normalmente ela entende e você fala, olha, essas informações, o endereço da pessoa, você não vai colocar no manual de gestão de crise. Você vai colocar os telefones corporativos, né? Mas é importante você, como um gestor de segurança, ter ciência de quem são os seus ativos principais, né? Existe essa mentalidade, se eu passar meu telefone, a pessoa vai ficar pegando meu pé, vai ficar... Mas nesse manual a gente precisa ter essa lista de telefones, diretores, gerentes, porque tem áreas às vezes que não foram afetadas, então, mas precisam ser acessadas. Eu preciso de pessoas com autoridade para liberar. Prestadores de serviço, né? Uma vez eu coloquei isso num manual, a pessoa perguntou, para que precisa? Vai tentar abrir uma porta lá que não abre, a não ser que seja com uma chave específica. Eu preciso ter o chaveiro, o cara do gás, um eletricista externo. É importante ter isso? É importante, porque de repente a minha equipe de manutenção foi atingida pela crise. Eu não tenho essa pessoa para me ajudar, eu preciso de alguém para cortar uma energia e eu não tenho a pessoa. Então, essas pessoas que são prestadores de serviço, é importante ter, né? Sempre estar ali atualizando, vendo se as pessoas trabalham, conhecer, né, o trabalho dessa pessoa, saber se ela realmente pode ajudar no momento de uma crise. Os órgãos de segurança pública, isso, né, ponto fixo, né? Não tem como você ter um manual de gestão de crise, você fazer uma gestão de segurança e você não ter relacionamentos com pessoas com órgãos de segurança pública, né? Em toda a minha vida profissional, uma das coisas que eu fazia nos primeiros momentos que eu podia era ir nas delegacias e nos batalhões, nos órgãos de segurança pública que atendiam a minha região,
conhecer quem eram os comandantes, saber quem eram as pessoas, colocar à disposição, né? Desenvolver esse relacionamento para que no momento que houver a crise, a pessoa saber, opa, pera um pouquinho, é o Barros que está me chamando lá, cara. O Barros, você está me chamando é porque ele está com um problema e ele é meu amigo, eu vou lá. Não é que você tem que ter o negócio de interesse, não é isso. Mas, pela experiência que a gente tem, se você tem esse relacionamento de amizade, nós temos uma atenção maior, até por causa daquela questão que eu falei lá atrás, né, do ponto de vista, né? É muito mais fácil eu ajudar uma pessoa que eu conheço do que uma pessoa que eu não conheço, né? É porque, ainda mais a gente que trabalha na área de segurança, que é cheio de desconfiança, né? Então, quando a gente estabelece isso, é muito bom. Então, isso, vamos dizer assim, é um trabalho à parte, né? É um dever de casa. Não ter só os números de telefone, não ter só as distâncias, os locais, para você saber qual o tempo levaria um caminhão do bombeiro para chegar, mas você ter relacionamentos internos. Até porque essas pessoas, elas são pessoas que estão prontas a ajudar, têm treinamento e pela nossa experiência, né, eu tenho algumas pessoas aqui que também já trabalharam aí, me conhecem e eu conheço também, nossa experiência diz que isso é muito bom, né, ter esses relacionamentos. Localização das plantas da edificação. Cara, isso é complicado. Eu vou te dizer que nas empresas que eu trabalhei sempre foi um parto de porco-espinho, né? As localizações, aonde que estão, né, essas plantas, né? Onde que está o plano de prevenção e combate a incêndio e pânico, PPCIP, né, que mostra as rotas de fuga, que mostra onde estão os hidrantes, que mostra onde estão os extintores. Né? Ah, mas está no computador, tá? Mas caiu energia, você não tem acesso ao computador, pegou fogo no data center. E aí, eu preciso ter isso de maneira digital? Posso ter? Lógico que eu posso ter. Mas eu tenho que ter ela também em meio físico, em um local onde tenha um fácil acesso. Não à vista de todos, mas no caso de uma situação em que eu precise mostrar para um bombeiro, mostrar, né, para as pessoas que estão ali ajudando, né, a própria brigada voluntária de incêndio, eu preciso ter acesso a isso. Então, nesse manual vai estar descrito aonde estão essas plantas. Planta elétrica, né? Estou tendo um curto-circuito em determinado setor da empresa, aonde que é o quadro que desliga só esse setor, para não ter que desligar todo o resto do empreendimento e aí causar uma outra crise, né? Vou dar um exemplo do shopping. Imagine 9 horas da noite no shopping, dá um curto-circuito dentro de uma loja e eu, por causa de não sei onde é que as questões elétricas, eu vou lá e tenho que desligar a energia inteira do shopping. Eu cria um pânico, as pessoas saem gritando, já vi isso, já presenciei isso. E o efeito pânico, né? O efeito manada, que eles chamam aí, né? Isso acontece, né? A pessoa sai correndo para um lado, sai todo mundo correndo para o mesmo lado, né? A gente vê na Boate Kiss como é que foi isso. Então, tem que ter gás, aonde que está, né? Se eu tenho uma edificação que é abastecida com gás, uma central única, como que essa central está, né? Ela está certinha, ela está ok, ela está funcionando de maneira... E aí já estou trabalhando um pouco na prevenção também. As plantas hidráulicas, as plantas do ar-condicionado, né? Isso a gente precisa ter, né? Porque existe um fluxo grande de água correndo ali e de repente o vazamento que eu estou tendo de água não é da rede hidráulica, é da rede de ar-condicionado, né? Tem toda uma estrutura com central de água gelada e chillers e outras coisas mais que compõem esse sistema de ar-condicionado. E das câmeras, né? As câmeras por quê? Porque dentro de um centro operacional, se eu montar ele direitinho, eu vou ter acesso às câmeras de lá, né? Existe uma certa restrição, eu vejo em algumas empresas, né, alguns gestores de segurança, não, ninguém pode ter acesso a essas câmeras. Claro, existe um certo cuidado que a gente tem que tomar, mas a gente tem que entender que no momento de crise a gente precisa ter o máximo de informação possível. Então eu preciso ter a planta dessas câmeras aqui, para eu saber, essa pessoa... Vou dizer o seguinte, uma ação de uma pessoa que tomou
um cliente como refém, né? A polícia está lá, ela precisa de saber o que está acontecendo sem chegar na pessoa. Então, essas são algumas plantas, né? E aí, volto a dizer, né, você vai depender muito da estrutura que a sua empresa tem. De repente, tem outras plantas, outras informações que precisam estar ali. E o manual tem que dizer exatamente onde é que está, para que a gente tenha rapidez. A morosidade numa informação, ela pode ser pior do que a própria crise em si, né? Porque a falta de informação ou a morosidade, ela pode fazer aquela crise que era pequena se tornar muito grande. Né? No manual vai ter lá as definições também, e aí é questão de saber o que você vai escrever para as pessoas que quando forem treinadas, elas entenderem exatamente o que é crise e o que não é crise, para que uma situação de crise ela não seja deflagrada, né? Sendo que na verdade não é uma crise. Então você tem que saber o que é crise, o que é uma emergência, o que é uma ocorrência, até porque a pessoa que está dentro do sistema e vai trazer informação a respeito do que é uma crise e o que não é, ela precisa saber. Todo funcionário vai ter que ter acesso a esse manual. Então, o funcionário lá embaixo, ele viu uma situação, se ele tiver treinado, se ele tiver bem informado a respeito desse manual, ele não vai sair gritando no meio do público falando que é uma crise, né? Ele vai saber se é uma crise, uma emergência, ou pelo menos ele vai ter noção do que é uma ocorrência, do que é uma crise. As nomenclaturas, né? É quase que um dicionário, né? Um glossário do que está ali dentro. Por quê? Como eu falei, o manual ele deve ser, né? Ou deveria ser criado através de uma comissão multidisciplinar. E aí cada um vai falar as coisas como entende, né? Se eu colocar algumas definições de segurança que o pessoal da administração às vezes não vai saber o que ele pode ter dificuldade de entender exatamente o que o manual está querendo falar. Então essas nomenclaturas são importantes. O que cada coisa é, o que é ativo, o que é a própria emergência, o que é não sei o que nomenclaturas gerais, né? Então, como eu falei também, isso vai depender da sua realidade, de quem está fazendo parte desse comitê e de que informações tem ali dentro. Informações, palavras, né? Ou situações. Falar data center. Eu que trabalho já há um tempo e tenho contato com a parte de informática, né? Já trabalhei em empresa de telecomunicação, eu sei o que é um data center. Mas de repente tem uma pessoa lá que não sabe o que é data center, precisa estar explicado ali. Então essas são sugestões, ideias. Fluxograma de informação. Aqui eu vou passar uma ideia de um fluxograma de informação, né? Porque são vários os que podem ter. Aqui é baseado numa questão de um shopping que eu trabalhei. E eu peguei esse modelo. Então, uma ocorrência. A ocorrência passa para a central de operações. Chegou ali. Necessário chamar a autoridade pública? Sim. Chamar bombeiro, polícia? Não. Central comunica a coordenação de segurança. Então, o fluxograma nada mais é do que um passo a passo do que você deve fazer em cada caso que ocorra. E aí, para cada caso, eu dou a sugestão de fazer um fluxograma diferente para cada um. Não se preocupe com o tamanho que vai ficar, se preocupe com a facilidade da pessoa encontrar a informação. Então, lá no início, com certeza, tem que ter esqueci o nome lá, onde se coloca lá onde está cada item lá. Não é glossário que fala. Esqueci a palavra, depois eu lembro. Mas depois até no final vai ter um esquema ali, vai ter uma das transparências, a gente trabalha com transparência é quem tem 50 anos, né? Uma das telas, né? Vai ter sobre isso, sobre gerar, né? Criar cenários para a gente poder entender. Então, isso tudo, para fazer isso, você vai ter que estar em contato e andando muito junto com uma pessoa que é responsável, ou as pessoas, né, o setor que é responsável pela análise e gestão de riscos. Porque aí você vai conseguir ter uma visão de quais os riscos você pode correr e quais os caminhos que você deve seguir até resolver essa situação. Porque
Porque se eu tenho uma ocorrência em cima, às vezes eu não vou precisar chamar um corpo de bombeiros, eu não vou precisar acionar o presidente da empresa. Isso vai parar num local mais abaixo na escala hierárquica. E aí, né, vem a descrição do kit crise. Na verdade, esse módulo do curso, ele iniciou com a criação do kit crise. Eu só falava sobre kit crise. Ele foi crescendo, foi tomando corpo e acabou virando um manual de gestão de crise. Mas eu vou dizer que isso também é um dos pontos importantes na criação do seu manual. Por quê? Porque você conhecendo a sua estrutura, conhecendo os riscos que ela pode trazer, sabendo as ocorrências que podem acontecer, que podem gerar uma crise, você pode ter dentro do seu espaço equipamentos e materiais que vão minimizar o efeito de uma crise. Por exemplo, um acidente onde cai, dá um teto de gesso, cai, acerta 3, 4 pessoas, ou um incêndio, ou uma inundação, você tem que ter esse kit. E aí, eu peguei algumas informações de várias empresas, mas se alguém trabalha em shopping, vai identificar alguns itens também, porque eu já usei isso em shopping, em situações que a gente teve que passar. Então, o kit crise ele deve conter materiais e equipamentos que são de extrema importância no apoio às soluções de situações críticas. As empresas devem manter esses materiais sempre em bom estado de conservação, quer dizer, não adianta nada você ter a coisa e ela não funcionar. Os equipamentos em perfeito funcionamento, verificando periodicamente baterias, cargas e cilindros de oxigênio e data de validade. Não adianta você ter 4 cilindros de oxigênio lá, de um equipamento individual de oxigênio, eles chamam de máscara autônoma, né, para que o seu brigadista possa atender inicialmente, né, uma pronta resposta numa questão de incêndio, se a carga do cilindro está vazia, ou já venceu a validade, ou o cilindro está fora das especificações. Não adianta nada, você vai matar a pessoa. Então, tem que ter esse entendimento. Ele tem que estar em perfeito funcionamento, porque senão, na hora que eu for usar, ele não funcionar. Né? Isso vale para todos os equipamentos de prevenção. Né? Eu tive uma situação numa empresa em que, na hora que nós fomos ligar o hidrante, na hora que nós pegamos a mangueira, começou a travar a água. Quando nós abrimos a mangueira, tinha pedaço de terra, pedaço de umas pedras dentro da mangueira. E aí você jogava a água perdia pressão, por quê? Porque tapava. E aí uma crise, que é um princípio de incêndio, podia ter se tornado uma grande crise. Nesse caso, especificamente, o incêndio começou no matagal do lado da central de gás. Então, imagine o impacto disso. Daí, fomos ver, chamamos a atenção de quem era responsável pela parte de manutenção dos hidrantes, tudo, porque isso poderia ter dado um problema muito sério. Então, muita atenção nisso. Não adianta nada ter um kit crise se ele, na hora que for usado como kit crise, ele vai gerar uma crise. Então, todas as coisas, né, que são usadas para prevenção e combate a incêndio ou pânico, elas precisam estar em dia. As recargas de extintores, os testes hidrostáticos nas mangueiras, tudo isso, o treinamento, né, da sua brigada de incêndio, a brigada voluntária, faz o pessoal sair, faz o pessoal levantar. Ah, mas tem que parar de trabalhar? Tem que parar de trabalhar. Ué. Se você não aprender por onde você vai sair nessa empresa, o dia que se precisar, se um dia você precisar, você não vai saber. Aí, se quiser morrer, tudo bem, fica aí. Mas você vai virar estatística. Então, um exemplo aí de kit crise. Você vai ver que tem um monte de coisa aí que você pode falar assim, pô, mas para que serve isso, né? Então, como eu falei, usei como um exemplo um kit crise que eu tinha montado em um shopping. Então, o manual de crise impresso, tem que estar lá dentro? Tem. Né? Impresso e atualizado. Rolo de lycra branca nova. Para que eu vou usar isso? Fazer vestido? Fazer roupa? Não. Nós temos, né, por exemplo, em shopping, às vezes, a situação de infiltração de água e cai pedaço de teto, tudo. Aí você vai lá e põe a lycra. Ou para fechar uma frente de uma loja onde
teve um incidente, né? Grampeador para madeira, rolo de arame galvanizado. Eu já tive que usar em uma empresa que eu trabalhava, arame galvanizado para prender grade, para não haver uma invasão para dentro da empresa. Então esse rolo galvanizado com um alicate desse de corte, né, turquesa que eles chamam, foi a melhor coisa que a gente tinha na hora ali. E foi o que salvou a gente de ter uma invasão, né, porque a gente conseguiu travar as grades. Lona preta, biombo, né? Então você trabalha num shopping, por exemplo, e aqui em Belo Horizonte a gente teve alguns exemplos, né, de pessoas que eles chamam, né, causaram um autoextermínio, né, um suicídio, e aí fica lá exposto no meio do shopping a pessoa, e antes de uma perícia chegar, de um bombeiro, então para evitar, né, os curiosos de plantão, né, e os sanguessuga de plantão, os urubus, aí, os corvos de plantão, põe um biombo em volta. Não só para proteger o empreendimento, também, lógico, né, mas para proteger a própria dignidade da pessoa. Né? A pessoa foi lá, ou sofreu um acidente, ou tentou o autoextermínio, ou conseguiu efetuar, mas ela merece o respeito do mesmo jeito. Então, são coisas pequenas que às vezes você fala, pô, mas na minha empresa eu não vou precisar de um biombo, né? Tá, mas na sua empresa então você não coloca o biombo, mas talvez tenha coisas que eu coloquei nesse kit de crise aqui, que você vai falar, pô, mas não tem aí, seria bom que tivesse. Depende da sua empresa, depende da sua realidade. Você tem que enxergar, como eu falei lá no começo, né, como o pessoal me chamava de mensageiro do apocalipse, eu tenho que enxergar qual que é o risco que eu corro. Eu tenho que esperar o melhor, mas eu tenho que me preparar para o pior. Então, se eu estiver preparado para o pior, e o pior vir a acontecer, na pior das hipóteses, né, na melhor das hipóteses, melhor dizendo, na melhor das hipóteses, eu vou saber o que está me atingindo, né? Então, tem coisas, por exemplo, que são besteira, mas na hora que você precisa, você vê a importância. Por exemplo, cones para isolamento, cavaletes, né? Prancheta. Gente, como isso faz falta na hora que você precisa, uma prancheta e uma caneta para anotar um dado a respeito de uma situação, pegar um telefone, né? Que nem às vezes a pessoa caía dentro do shopping lá e tinha que atender a pessoa, não tinha uma caneta para anotar o nome, quer dizer, isso são coisas simples, né? Funil grande com conexão STORS para pegar, por exemplo, estourar um bico de sprinkler, você poder captar essa água. Lanternas com pilhas ou aquelas lanternas com pilhas recarregáveis, mas, novamente, não adianta nada você ter a lanterna com a pilha recarregável se não tem ninguém que vá lá de tempos em tempos e verifique se a pilha está funcionando. Na hora que se precisar, é que nem iluminação de emergência, né? Eu vejo muito isso, as pessoas conseguindo o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, esse AVCB ter 5 anos de validade e a pessoa só olhar as coisas que são referentes ao plano de combate incêndio, né, o PPCIP, Plano de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, só quando tem que fazer uma renovação. Isso não pode acontecer para nós que somos profissionais da área de segurança, nós não podemos nos acomodar com isso, né? Não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós temos que trabalhar nessa questão da prevenção, da cultura de prevenção. Então, essas questões de lanterna com pilha ou sem pilha, lista, no meu caso do shopping, tinha que ter lá a lista dos lojistas com os telefones atualizados, né? Acontece de madrugada, isso acontecia às vezes, estourar um bico de sprinkler, ou dava um curto-circuito dentro da loja, você não tinha como acessar o dono da loja, daí você tinha que meter o pé na porta, ou arrebentar lá um cadeado, dava mais um problema, ou, né, se você não conseguisse entrar na loja, dava podia gerar uma crise grande ali, né, sair de uma ocorrência, virar uma emergência e depois virar uma crise. Então isso tem que ser visto, né. Você vê ali a bomba sapo, né, aquela bomba que você usa submersa, né. Outra coisa que eu não sei se eu coloquei, deixa eu ver aqui, está faltando uma coisa que eu tinha que colocar aqui, que eu já usei e precisa, e eu acabei não colocando nesse kit aqui. Exaustores, será que eu coloquei? Não.
exaustores manuais de ar. Né? Existem uns exaustores que você consegue tirar o ar de dentro do local, você coloca onde você quiser, eles são móveis, né? Eles são manuais. Isso eu já usei também, né? Nem sei como é que eu esqueci, depois eu tenho que colocar aqui, porque eu já usei isso. Isso não é só para shopping, isso aí para qualquer empresa. Imagine você dentro de num local onde aconteceu já um incêndio e você precisa tirar aquela fumaça lá de dentro. Às vezes o incêndio foi só um princípio de incêndio, mas que gerou muita fumaça. Então, são coisas que você vai perceber, né, fazendo aquela avaliação prévia, né, aquela análise da estrutura da sua empresa e dos riscos que você pode correr. Tá? Nesse manual também, além da descrição do crise, você tem que definir lá as etapas e prazos. Prazos para a reunião do comitê, a distribuição de tarefas que não estão descritas no manual, né, porque vai acontecer talvez uma crise onde, se você olhar no manual, não vai ter nenhuma descrição. E aí tem aquela questão da hierarquia, da tomada de decisão, que vai definir quem mais eu preciso chamar, quem mais eu preciso estar envolvendo nessa situação. E aí reunir, né, com periodicidade para atualização da situação, no caso aqui, de 1 em 1 hora, quando ocorrer a crise. Né? Isso aqui não é por caso do caso de fazer uma revisão. Né? Existe uma periodicidade do comitê se reunir, que tem que ser pelo menos uma vez por mês, uma vez por bimestre, né? Para revisar manual, para ver outras informações, ou trimestre, aí depende muito do seu capacidade de conseguir agregar o pessoal para estar mais uma reunião. Mas o quanto menor for a distância entre uma reunião e outra, melhor. Agora aqui, nesse definir as etapas e prazos, é quando se estabeleceu a crise. Quanto tempo o comitê tem para se reunir? Né? Como é que vai ser distribuídas essas tarefas? Quanto tempo eu tenho para distribuir essas tarefas? E qual a periodicidade de reunião das partes envolvidas? Por quê? Você não vai colocar 50 pessoas dentro de uma sala e deixar as pessoas paradas lá. Tem pessoas que vão estar fazendo parte do comitê, mas também vão ser importantes estarem no piso, às vezes, atuando. Um gerente de operações, um gerente de segurança, um chefe de brigada, o próprio gerente de marketing e comunicação, ele não vai estar toda hora ali dentro, mas eu preciso estabelecer a periodicidade com que esse grupo vai se encontrar para que haja a atualização das informações. Dependendo da crise, isso tem que ser de meia em meia hora. A crise já diminuiu, já foi controlada, agora de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas. Isso vai ser definido de acordo com cada tipo de crise. Né? Isso pode ser definido, às vezes, na própria reunião. Reunir o comitê vai, não, eu preciso que você esteja aqui de meia em meia hora, eu preciso que você esteja aqui de 1 em 1 hora. E a comunicação hoje ela é mais fácil do que antigamente, né? Hoje tem WhatsApp, tem telefone, tem rádio. Então, essas informações elas têm que estar bem atualizadas. E aí, uma dica que eu dou é a descrição detalhada dos passos que cada um deve tomar em cada crise. Né? Então, exemplos de ações. Após o contato do superintendente com a holding informando da ocorrência no shopping, os membros do comitê devem dirigir ao shopping o mais rápido possível. Isso é lógico que você não vai buscar e ler na hora da crise. Isso aqui já tem que estar muito bem formatado na mente de cada pessoa envolvida o que deve fazer. Por isso que os treinamentos a respeito da utilização do manual de gestão de crise, eles têm que ser com uma certa frequência. E todos têm que saber, todos têm que ter essa informação. Então, apoio jurídico, analisar as responsabilidades do shopping e da holding diante do ocorrido, interface com o advogado externo e criminalista. O que a equipe de operações tem que fazer? Né? Após o aviso dado pela central de operações na rede rádio, os integrantes da equipe devem se dirigir imediatamente ao local de encontro. Departamento de segurança, o que o supervisor de segurança orgânico deve fazer? Então, esses exemplos de ações, eles têm que ter. Né? Vai gastar bastante páginas ali, mas eu tenho certeza que
com o treinamento, a pessoa que for envolvida, ela vai guardar o que ela precisa fazer. Eu, como supervisor de segurança, talvez eu tenha que ter uma consciência de tudo, né? Mas por exemplo, um gerente administrativo, ele vai se fixar naquilo que é dele, né? Ele não precisa ficar sabendo exatamente, decorando que o pessoal do jurídico vai analisar a responsabilidade. O pessoal do jurídico tem que saber. Ele talvez não precise disso. Agora, eu como responsável, gestor de segurança, eu tenho que saber tudo isso para poder até ajudar nessas situações. Porque é invariável. Quando existe uma crise, você pode olhar quem está correndo dentro da edificação. Quem estiver correndo para longe da crise é o público geral. Se você vê uma pessoa correndo para onde está acontecendo a crise, pode ter certeza, é o gestor de segurança, é alguém que está ou da segurança ou da brigada de incêndio. Normalmente é assim. A minha experiência mostra isso. Está todo mundo correndo para um lado e você, que é o gestor de segurança, está correndo na direção da situação. Isso faz parte do nosso pacote. Nós estamos sempre nos colocando, às vezes, em mais risco que os outros, lógico, você tem que ter o seu cuidado. Isso faz parte até do protocolo de atendimento de emergência, né? Quem já fez curso aí de brigada de incêndio sabe que o protocolo de atendimento de emergência diz o seguinte: cuide primeiro da sua segurança, mas você vai até o local onde está acontecendo. Eu lembro daquela situação lá que estourou o cilindro de gás da máquina de refrigerante. Você vê bem certinho, todo o pessoal da praça de alimentação, não sabia o que era, porque faz um barulhão enorme, correndo para fora da praça de alimentação, e o bombeiro que foi dar o primeiro atendimento correndo na direção da situação. Porque nós somos assim, faz parte do nosso trabalho. Formulação de hipóteses. Isso é importante nas reuniões do comitê, né, junto com as pessoas que são ligadas à área de gerenciamento de crises, de formular as hipóteses. É pensar exatamente naquilo que pode acontecer. É o mensageiro do Apocalipse mesmo, é pensar no de pior. Tem um avião que passa aqui em cima, aqui. Pode cair um avião em cima da minha estrutura? Pode, tem que pensar nisso. Né? Vou pensar que um trem pode entrar aqui dentro? Não, né? Porque daí se eu não tenho nenhuma ferrovia perto, eu não vou pensar nisso. Mas pode, como tem um incêndio, a minha estrutura, ela dá a possibilidade de uma pessoa pular daqui, né? Eu vejo esse exemplo desse menino aí, lá de Pernambuco, né? A criança lá que caiu do 9º andar. Foi um acidente, né? Houve uma participação ativa, né? De uma negligência, talvez assim, da dona lá da casa, mas quem é que podia imaginar que a criança ia sair exatamente no 9º andar, que não tinha a grade lá, né? A gente fala, é coisa do capeta, né? O diabo atenta, né? Que dizia a nossa avó, né? Porque tem coisas que você vai pensar que uma criança vai subir, vai pular, vai cair dali. Então, eu preciso, como gestor de segurança, pensar nisso, inclusive. Olhar só assim e falar, o que pode acontecer de errado aqui? Né? E, novamente, você ser otimista, você torcer todo dia, levantar para isso trabalhar, sempre com essa torcida de que tudo vai acontecer certo, tudo vai dar certo. Mas consciente do que pode dar errado, para não ser pego desprevenido. Considerações gerais, né? Já chegando no nosso final aqui da nossa conversa. Todos os colaboradores devem ter acesso e conhecer o manual. Todos. Ele não é um documento sigiloso, secreto. Ele é um documento, lógico, restrito ao público interno, mas quando eu falo público interno, eu tenho que entender, por exemplo, que não é só o funcionário orgânico que tem que ter esse entendimento. O meu funcionário terceirizado que está lá dentro, ele também faz parte do dia a dia da estrutura, e se ele é um funcionário que está ali dia a dia, periodicamente ali, ele precisa ter acesso a esse material. Aí eu tenho um fornecedor que ele comum ele estar lá, e tem alguns fornecedores que são praticamente terceiros, né? Então esse fornecedor ele precisa ter entendimento do que pode acontecer dentro da estrutura, então ele tem que ter acesso também a informações. Devem haver os treinamentos periódicos, né? Isso para qualquer situação que envolva gestão de risco tem que ter. Nós temos que mudar essa realidade no Brasil de que reunião de alinhamento e simulados, né,
são perda de tempo, não serve para nada. Tem gente que tem essa mentalidade. Só nós que sabemos o quão valioso é isso, é que temos que fazer esse trabalho de prevenção e de treinamento, né? Tem um livro que eu sempre gosto de indicar, chamado Impensável. Não sei se alguém já leu, esqueci o nome da autora, eu até peguei ele hoje na minha mão lá, mas o nome do livro é Impensável. Essa autora, ela descreve várias situações de emergência, muitas delas acontecidas no primeiro atentado do World Trade Center, onde as pessoas tiveram diversas reações, né? Ela conta outras situações em que pessoas altamente treinadas tiveram reações que salvaram a vida dessa pessoa. Mas é interessante, talvez, depois ler esse livro. Depois eu passo para vocês pelo WhatsApp o nome da autora, né? Mas o nome do livro é Impensável, né? Então, conta diversas situações que as pessoas passaram em situações de risco e crise e as reações de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma reação diferente. E muitas vezes a pessoa, se ela está bem treinada, ela é salva porque ela tem uma reação instintiva e esse instinto dela, aliado ao treinamento, vai fazer ela tomar a decisão correta. Deve ser revisado periodicamente para corrigir e incluir informações, como eu falei. As corporações, elas são vivas, muitas vezes são mutáveis, elas mudam, né? Elas se alteram com o tempo, saem pessoas, entram pessoas, constrói-se um prédio novo, começa-se uma nova operação. Então, esse manual ele tem que ser revisado periodicamente, junto com os treinamentos, para corrigir e incluir informações. Beleza? E aí, a dica é: pratiquem, façam hipóteses, pratiquem essas hipóteses de maneira teórica, né? E sempre que possível, de maneira prática, né? Então, no caso de uma evacuação de um prédio, você pode fazer isso teoricamente de maneira prática. Então, mas tem coisas que você não vai conseguir fazer de maneira prática, você vai ter que fazer de maneira teórica. Mas faça isso, coloque no papel, construa os fluxogramas de cada situação e veja quais são as arestas que precisam ser aparadas. Isso pode salvar vidas, né? E aí pode salvar toda uma corporação, né? E às vezes é aquela coisa que a pessoa fala assim: nossa, nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Então, as coisas acontecem por falta desse entendimento do risco, da segurança, a falsa sensação de segurança e às vezes a falsa sensação de risco. Eu preciso ter esse entendimento. Então, essa frase do que eu acho que nunca pensei que isso ia acontecer comigo, é normal. Infelizmente, o brasileiro fala muito isso quando acontece a situação. Outra frase que também me dá 3 tipos de arrepio é quando a pessoa fala assim: bem que eu vi que isso podia acontecer. Viu e não fez nada. Então, no meu entendimento, a pessoa é responsável tanto quanto quem causou a situação. Então, nós não podemos ser essa pessoa que fala: bem que eu vi que isso podia acontecer, e não fazer nada. Então, eu tenho que ser a pessoa que fala assim: ó, bem que eu vi que isso vai acontecer e eu já vou me prevenir. Beleza, pessoal?